Como criar um gráfico com tempo médio diário utilizando um gráfico dinâmico. Vamos trabalhar com tabelas dinâmicas, campo calculado no vídeo de hoje. Vamos entender o objetivo do vídeo de hoje. Essa é a minha base de dados, onde eu tenho colunas aqui pontuais. Quais são elas? Eu vou precisar aqui das informações de início do serviço, que é na coluna A. Vamos também trabalhar com a quantidade do serviço, que está na coluna E. Vamos trabalhar com a duração do serviço, que está na minha coluna G. E na coluna H tem aqui o mês do serviço. Então, eu tenho essa planilha 2, que é onde a gente vai criar o gráfico, onde vamos inserir a tabela dinâmica e criar os campos calculados na tabela dinâmica. Eu também tenho algumas informações aqui, que quando formos explorar elas, eu explico melhor. Então, para que eu possa criar um gráfico dinâmico, obviamente, primeiro temos que formatar esse intervalo como tabela. Você sabe como fazer isso? Não! Para que eu possa formatar esse intervalo como tabela, é só eu selecionar qualquer célula do intervalo. Nesse momento eu estou na célula A2, então agora resta eu ir aqui na guia inserir e clicar aqui em tabela. Observe que o Excel já reconhece que o meu intervalo, ele já me mostra de onde vai iniciar e onde vai terminar esse intervalo. Inclusive ele faz uma pergunta para mim, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Sim, que é a primeira linha. Vou dar aqui um OK. Pronto. A partir desse momento, esse intervalo agora é uma tabela. Tanto é que aparece a guia Design aqui acima. Ao clicar fora, ela some. Ao clicar em qualquer célula dessa tabela, aparece a guia Design. Ainda não formatamos como tabela dinâmica. Apenas formatamos o intervalo como tabela. Agora, no formato tabela, a gente vai criar uma tabela dinâmica. E é da mesma forma, eu seleciono qualquer célula desse intervalo, clico em inserir e agora clico em tabela dinâmica. Repare, ó, aqui é o nome da minha tabela, ela vai se chamar tabela 1, eu posso renomear. O Excel me pergunta, ó, nova planilha ou planilha existente. Se eu der um OK, vai ser inserida uma nova planilha nesse arquivo. Mas eu quero falar para o Excel qual é a planilha que eu quero aproveitar e inserir essa tabela dinâmica. Então eu vou marcar essa segunda opção. Repare que eu vou clicar aqui na planilha 2 e eu posso clicar em qualquer célula dessa planilha. Vou clicar, por exemplo, aqui na célula B2. Repare que já aparece aqui a referência da localização onde vai ser inserido a tabela e basta dar um OK. Ao fazermos isso, repare, já aparece aqui para mim, ó, esse intervalo, e aqui à minha direita já mostra os campos da tabela dinâmica. Então, para que apareça aqui a nossa tabela dinâmica, o que a gente vai fazer? Arrastar os campos aqui para essa área, filtros, colunas, linhas ou valores, e aí vai começar a aparecer a nossa tabela aqui à minha esquerda. Então, para que eu possa criar um gráfico diário, obviamente eu vou precisar da data de início. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou arrastar o mês. Observe que eu vou arrastar aqui o mês para filtros. Observe, ó. Agora sim, eu vou pegar a minha data e vou arrastar para linhas. Repare como é que está sendo construída aqui a nossa tabela. Eu vou expandir aqui só para que você veja. Por enquanto não tem valores, ó, relacionados. E para que eu possa ver os valores, obviamente eu vou precisar aqui do tempo de troca, ó. E eu vou arrastar aqui para valores. Então aqui eu tenho o meu tempo de troca. Lembrando que esse tempo de troca ele é em horas, repare. Nesse momento ele está em números, até porque repare aqui no cabeçalho, ó, contagem de tempo de troca. Então o que eu vou fazer aqui, seleciono qualquer célula dessa coluna, clico no botão direito e vou na opção configurações do campo de valor. E aqui ele me mostra, ó, ele está fazendo uma contagem, mas eu quero que ele some. Se eu der um OK, vamos ver o que acontece, ó. Ele fez uma soma. Repare que está trazendo em números decimais, não é dessa forma que eu quero exibir os valores. Eu quero no formato de hora.
Então, novamente, eu vou clicar em qualquer dessa coluna, o botão direito, configurações do campo de valor, e repare que agora eu vou aqui na opção, ó, formato do número. Eu vou mudar de geral para hora. Aqui ele já me mostra como vai exibir a informação, só que tem um detalhe interessante. Como as minhas horas podem ultrapassar 24 horas, a soma delas, então eu não vou utilizar essa primeira opção. A gente utiliza essa daqui, ó, que é a opção que o Excel interpreta acima de 24 horas. Vou dar aqui um OK e vou dar aqui um OK, ó. Repara. Agora, o que é que a gente vai fazer, ó? Só para que você entenda, aqui é o tempo total de troca de equipamento por mês. O gráfico que vamos criar no vídeo de hoje é um gráfico diário. Então eu quero tempo médio por dia. Então vamos entender aqui, ó. Aqui ele já me mostra a quantidade de horas de cada dia. Aqui é o total de horas por dia, não é o tempo médio. Então para eu fazer um cálculo de tempo médio, tem um detalhe. Eu poderia ter utilizado essa mesma coluna e ter mudado de soma para média. Só que mais para frente, quando criarmos campos calculados, eu já fiz alguns testes e não iria dar certo fazer os cálculos. Então, para isso, agora o que a gente vai fazer? Ó? Para que eu possa calcular o tempo médio, primeiro eu vou trazer aqui para essa tabela a minha quantidade de serviços. Então vamos pegar aqui, ó, a quantidade e retornar aqui para o campo valores, ó. Então, qual é a minha leitura aqui, ó? A minha leitura desses dados é a seguinte, ó. No mês de janeiro, eu tive aí pouco mais do que 50 horas de troca de equipamento, e dessas 50 e poucas horas foram 134 trocas. Então, quanto é a minha média? A minha média nada mais é do que eu pegar o total de horas e dividir pela quantidade de trocas. Então, para isso, o que a gente faz? A gente arrasta um outro campo para valores. Só que eu não tenho uma coluna que faz esse cálculo. Então, vamos criar um campo calculado. Então, observe, ó, como eu estou aqui na minha tabela selecionada, ela aparece essa aba aqui para mim, ó, análise de tabela dinâmica. Então, eu clico sobre ela, eu tenho aqui a opção, ó, campos, itens e conjuntos. Clico nessa opção e está aqui, ó, campo calculado. Então, o nome já é bem sugestivo, ele é um campo que vai realizar um cálculo. E nome é o nome que eu vou dar ao campo. Então, vamos chamar ele de média. Aqui em fórmula igual a zero, eu vou apagar esse zero e eu vou informar dois campos e vou fazer uma divisão entre eles. Eu vou pegar aqui, ó, o tempo de troca, basta eu dar um duplo clique sobre ele. Vou colocar o sinal de divisão e vou pegar a quantidade, ó, duplo clique, pronto. Quando eu clicar em adicionar, esse campo chamado média vai aparecer aqui. E quando eu der o OK, vai aparecer uma nova coluna fazendo esse cálculo de média. Então, observe, ó, vou clicar em adicionar, já aparece aqui para mim, ó, a média, e vou dar um OK, ó. E está feito, ó. Novamente vem números decimais, basta eu clicar sobre qualquer célula desse campo, clico no botão direito, vou na opção configurações do campo de valor, observe que eu vou, já está em soma, OK, e eu vou agora na opção formato do número. Vamos novamente escolher a opção hora e novamente essa última opção. Ele já me mostra aqui como vai exibir os dados, ó. Vou dar um OK e posso dar um OK novamente. Ou seja, aqui é a minha média. Eu fiz 134 trocas, num total de 50 horas, 47 minutos e 13 segundos. Cada troca durou, em média, 22 minutos e 44. Essa é a minha leitura. Agora, quando a gente expande, ó, eu tenho aqui o tempo médio, ó, repare, esse é o meu tempo médio diário. Ó. Eu tive 38 minutos e 13 segundos acumulados no dia 8, onde eu fiz apenas 2 trocas, e cada troca durou, em média, 19 minutos e 7 segundos. E essa é a minha leitura para todos os dados. Ó. Se eu expandir os demais meses, vai aparecer da mesma forma a distribuição dos valores. Então, o que eu faço agora? Ó? Para que eu possa inserir um gráfico dinâmico, eu tenho pelo menos duas formas de fazer isso. Observe que eu já estou aqui em uma área selecionada da tabela, a análise de dados da tabela já aparece aqui para mim, então eu posso clicar sobre ela e tenho aqui a opção, ó, gráfico dinâmico.
como eu posso vir aqui no inserir, escolher o tipo de gráfico que eu vou fazer e também vai vir no formato dinâmico. Então eu vou clicar aqui nessas barrinhas e vou escolher essa primeira opção. Observe que o meu gráfico veio dessa forma. Aqui eu tenho botões, ó, botão de mês, também tem outros botões, tem essa legenda. Então meu gráfico aqui está bem desconfigurado. E tem um detalhe interessante, depois que a gente criou esses cálculos, não é necessário eu exibir todas as colunas na minha tabela. Até porque quando eu insiro o gráfico, essa informação aqui está vindo também no gráfico. Ó. Provavelmente essa barra maior. Deixa eu adicionar aqui rótulo de dados. Aqui está trazendo a quantidade. Ó. Eu não quero ver a quantidade, eu quero ver apenas o meu tempo médio. E uma meta. E detalhe, eu quero ver isso diariamente. Então, vou apagar esse gráfico, não tem problema. Aliás, eu posso até mantê-lo. Vou manter aqui o gráfico. E o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Só para que você entenda. Eu preciso de mais algumas informações para que a gente possa criar o nosso gráfico de tempo médio diário. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Essa coluna aqui, eu vou ocultá-la. Eu não vou precisar dela. Então, ela é o meu tempo de troca. Não preciso dessa coluna. Também não vou precisar mais da coluna da quantidade. Então, basta desmarcá-la. Agora, vamos criar uma coluna para mostrar a meta. Então, vamos inserir uma linha, que vai ser a minha meta, para ver se eu estou acima ou abaixo da meta. E é bem simples. Como eu não tenho essa coluna também na minha planilha, não vai aparecer aqui na tabela dinâmica, então a gente vai criar um campo calculado novamente. Análise de tabela dinâmica, vou clicar em campos e itens conjuntos novamente e campo calculado. Aqui eu vou chamar de meta. Aqui na fórmula, basta eu colocar entre aspas duplas o valor, 2 zeros. A minha meta vai ser de 15 minutos. Então eu vou colocar aqui 2 zeros, 2 pontos, 15, 2 pontos e 00 novamente e fecho com aspas duplas. Eu vou clicar em adicionar, já aparece a meta aqui à minha direita e ao dar o OK, foi inserido aqui a minha coluna. Lembrando que eu não preciso novamente fazer aquela formatação seguindo todo aquele espaço. Eu posso aproveitar essa formatação aqui, selecionando uma célula dessa coluna, vindo aqui para inicial, clicar aqui no pincel e aplicar para as demais células. Ó. Repare. Ó. Não aplicou para essa porque eu acabei não arrastando até o final. Então, rapidamente, vamos aqui aplicar também até essa. Ó. Agora sim. Ó. Então, eu já tenho aqui, ó. Repare que quando a gente removeu aquelas colunas e inseriu novas, o nosso gráfico se movimentou, porque ele é um gráfico dinâmico. Então, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Repare. Eu vou pegar essa linha, vou clicar sobre ela, vou na opção alterar tipo gráfico da série. Observe, ó, a soma da meta ela está em barras, né? Eu vou escolher aqui no formato linha e já fica aqui, ó. Observe, vou dar um OK. Essas barrinhas, vou clicar com o botão direito sobre uma delas e escolher a opção adicionar rótulo de dados. E aqui já aparecem os valores. Eu não vou precisar aqui dessa legenda, vou apagá-la. Também eu não vou precisar desses botões. Mas antes de eu removê-los, eu só quero mostrar uma coisa a você. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, cliquei no botão, ao marcar janeiro e der um OK, ó, pare, ó, eu consigo fazer um filtro diretamente no gráfico. E não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui em tudo e dou um OK e pronto. A mesma coisa vai acontecer se eu fizer aqui, ó. Repare que está como tudo. Se eu marcar março e der um OK, ó, repare, vai fazer aqui o filtro de março. Eu quero não um gráfico mensal, eu quero um gráfico diário. Então, repare que eu marquei março e eu posso clicar nesse mais e expandir. Ó. E vai agora aparecer todos os dias de março. Ou seja, eu fiz duas operações. Eu filtrei por mês e depois expandi esse mês abreviado. Então, ao recolher, novamente, aparece o mês por completo. Ó. O mês fechado. Então, eu vou fazer algo semelhante a isso utilizando o VBA. E eu vou te explicar o porquê. Ó. Repare, ó, eu vou desmarcar aqui, escolhendo a opção tudo. E antes que você pense, mas por que ele vai utilizar o VBA se ele poderia utilizar uma segmentação de dados? Verdade. Até meia parte isso procede. Por exemplo, ó, ao clicar nessa tabela,
ao vir aqui em análise de tabela dinâmica, eu tenho aqui a opção inserir segmentação de dados. E o que vai acontecer? Ó? Clique sobre ela, ela vai me sugerir aqui umas caixinhas com segmentação de dados, e eu posso selecionar mês. E eu posso selecionar mais de uma coluna. Eu vou selecionar apenas um mês por agora. Vou dar um OK. E está aqui os meses. Ó. E o que vai acontecer? Algo semelhante ao que eu fiz aqui manualmente. Lembra que eu vim aqui, marquei um mês, deu um OK. Também vim aqui, marquei um mês e deu OK. Aqui é a mesma lógica. Ó. A diferença é que eu não preciso fazer lá. Eu posso clicar aqui nos botões. Ao clicar em janeiro, ele vai trazer os dados de janeiro. Fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Ao clicar nesse X com filtro, ó, ele remove o filtro. Até aí, OK. Só que tem um detalhe interessante. Observe, ó, se eu clicar em janeiro, o que acontece? Ele traz apenas o mês de janeiro. Para que eu possa ver os dias de janeiro, eu ainda tenho que vir aqui, ó, e marcar. Observe, eu tenho que vir aqui e expandir. E aí eu consigo ver os dados de janeiro. E não é dessa forma que eu quero trabalhar. E aí, você pode estar se perguntando, mas por que ele não insere um controle de segmentação de dados com os dias? Vamos tentar fazer isso. Análise tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vou escolher aqui data. E dou um OK. Observe como é que vem a data. Ó. Ela vem dessa forma. Ao clicar no dia 8/1, ele vai trazer os dados do dia 8/1, 9/1, 10/1, ou seja, ele não me dá a opção de eu vir aqui e expandir, como eu estou fazendo agora, manualmente. Ó. Repare. Então, para mim não é interessante trabalhar dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não vou trabalhar com segmentação de dados para esse exemplo. Apaguei os controles. Observe que eu vou aqui marcar a opção tudo. E o que é que vamos fazer? Ó? Eu não vou trabalhar agora momentaneamente aqui com a minha tabela dinâmica, então eu posso vir aqui, ó, e fechá-la. Agora vamos aprender como fazer a substituição da segmentação de dados por um comando VBA. Então, antes de eu criar uma macro com você do zero, eu acho mais pertinente eu fazer uma gravação de uma macro e aí você vai ver como ela se comporta e a gente faz os ajustes em cima dessa macro gravada. Vai ficar mais fácil para você compreender. Então, como a gente faz isso? Ó? Observe que eu tenho essa guia desenvolvedor habilitada. Caso você não tenha, é bem simples. Ó. Basta você vir aqui em arquivo, opções, e vem na opção ó, personalizar faixa de opções. A guia desenvolvedor você marca, a minha já está marcada, e você dá um OK. E pronto. Ao fazer isso, ela vai aparecer aqui para você. Aí você salva o arquivo. Toda vida que você abrir qualquer outro arquivo Excel, a guia desenvolvedor sempre vai vir habilitada. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Repare, ó, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor e vou clicar em gravar macro. O Excel me sugere que o nome da macro vai se chamar macro 1. Vou dar um OK. A partir desse momento, tudo que eu fizer aqui no Excel está sendo gravado. Então, vamos entender como é que o Excel entende quando eu mudo aqui o mês e expando o nome do mês na tabela dinâmica. Vamos lá. Então, eu vou mudar aqui ó, para o mês de fevereiro. Vou dar um OK. Agora, eu vou clicar aqui em fevereiro expandido. Repara. Observe que eu vou voltar lá na guia desenvolvedor e vou parar a gravação. Como é que a gente vai agora encontrar o que foi gravado? Basta eu vir em desenvolvedor, clicar em Visual Basic, posso clicar aqui em exibir, Project Explorer e aqui ó. Dentro desse projeto personal, ó, vou expandi-lo. Aqui vai ter o módulo e aqui tem o módulo 1. Duplo clique nele. Talvez para você não apareça esse nome aqui personal, apareça simplesmente só a parte com módulo. Mas vai ser as mesmas etapas. Então, o que é que a nossa macro fez? Ó? Vamos entender aqui. Ó. Tabela dinâmica 1 é quem? É essa tabela. Ó. Repara, ó. Análise de tabela dinâmica, tá aqui, ó, tabela dinâmica 1. Então, vamos voltar lá para a macro. Ó. Então, Active Sheet, ou seja, ela ativou a minha sheet é a planilha.
Pivot tables nada mais é do que tabela dinâmica em inglês. Então, ele ativou a minha tabela dinâmica chamada tabela dinâmica 1. Pivot quer dizer dinâmico. Fields, filtro. Ou seja, o filtro da tabela dinâmica, chamado mês, ele limpou. Ou seja, ele limpou quem? Ele limpou essa primeira opção aqui, ó. E depois o que é que ele fez? Ele aplicou um filtro, ó. Active Sheet, Pivot Tables. Aí ele vem informando o mesmo comando até aqui. E aí ele faz o seguinte, ó. Current, ou seja, current page, a página, fevereiro. Ou seja, ele selecionou fevereiro. É exatamente o que está aqui, ó. Fevereiro. Em seguida, o que ele fez? Ele selecionou a célula B4. E aí vem para o segundo comando bem interessante, ó. Para que ele possa expandir o mês, o que ele faz, ó? É o mesmo comando de cima até aqui. O que muda é o cabeçalho da coluna lá da tabela dinâmica, se chama meses, data. E a ação que ele faz, ó, essa daqui, ó, pivot itens. E muita atenção agora, ó. Aqui eu estou vendo o nome do mês abreviado em inglês. Aqui está o nome do mês em português. E aí, o que ele faz? Ó, show, mostrar, detalhe, ou seja, ele mostra os detalhes e está dizendo como true. Ou seja, eu estou mostrando os detalhes de fevereiro. Ficou complexo, mas vamos agora aproveitar esses mesmos comandos. E aí você vai observar que não é nada difícil. Ó. Por quê? Eu vou copiar basicamente tudo isso aqui. Vou copiar. Eu não quis fazer do zero, até porque talvez ficaria mais complexo de você entender eu escrevendo linha por linha do que eu gravar a macro realizando e depois só tentar te explicar o que ele fez. Eu posso pegar essa macro que eu copiei e atribuir a uma caixa de texto, a uma imagem, a um botão através daqui do desenvolvedor, como eu posso atribuir a outros objetos. Então vamos utilizar aqui uma imagem. Ó. Observe, vou clicar aqui no inserir, formas, eu posso atribuir a qualquer uma dessas formas. Eu gosto aqui do retângulo de cantos redondados. Eu vou clicar sobre ele, vou contornar aqui, não tem problema, aonde eu colocar dá certo, mas eu vou colocar, por exemplo, aqui. Clique sobre essa forma, atribuir macro e vou clicar em novo e vou colar. E por enquanto a gente não faz nada. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Repare, ó, eu vou desmarcar, ó, clicando em tudo, dou um OK, vou recolher aqui o mês de fevereiro. Repare o que vai acontecer, ó, vou clicar nessa forma e ela vai fazer a mesma ação. Por quê? Ela está repetindo aquela mesma macro que o Excel gravou. Agora a gente vai personalizar essa macro. E para isso eu vou utilizar essas informações auxiliares. Você lembra que no início do vídeo eu havia comentado que eu iria utilizar essas informações e no momento mais propício eu iria lhe explicar? Então chegou a hora. Que demais! Ai, que delícia! Eu vou criar uma validação de dados nessa célula I2, pegando as informações dos meses. Então, muita atenção. Vou aqui em dados, vou na opção validação de dados, vou mudar de qualquer valor para lista, e aqui em fonte eu vou selecionar aqui os meses. E posso clicar nessa setinha e dar OK. Observe que foi inserido essa setinha, e aqui eu posso escolher os meses que eu quero. Ó. Repara, ó, fevereiro. Por enquanto nada acontece, ó, março, e assim sucessivamente. O que é que eu vou fazer? Ó? Olha só a jogada que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou atribuir essa informação dessa célula I2 lá para essa macro. O miserável é um gênio! Então como é que eu faço isso? Ó? Clico sobre ela, atribuir macro e edito. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Esse comando aqui, eu vou deixar comentado. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Repare, ó. Tá vendo esse nome fevereiro? Ele está estático. Por quê? Porque ele está fixo. Eu quero deixar ele dinâmico. Ou seja, o texto que eu colocar nessa célula, eu quero que apareça aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso diretamente aqui, nesse local, como eu posso utilizar uma variável, que é isso que eu vou fazer. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó.
muita atenção. Eu vou criar uma variável chamada vMês. Não precisa eu classificar. E aí o que eu faço com a variável vMês? Vmês vai ser igual a quê? Como é o nome dessa planilha? Se chama planilha 2. E muita atenção quando você fizer isso. Planilha 2 é o nome dessa aba da planilha. Esse nome parcial, tá? Qualquer pessoa pode vir aqui e mudar o nome da planilha. Mas eu vou utilizar o codename, que é o nome por trás desse nome planilha 2. Observe, exibir, Project Explorer. E aqui, nesse momento, coincidentemente, os dois nomes são iguais, planilha 2, planilha 2. Mas aquele nome planilha 2 está lá na aba do arquivo, é esse nome entre parênteses. Tanto é que eu vou mudar lá e você vai observar. Vou chamar aqui de TB. Vamos voltar lá ao código, só para que você veja que vai mudar aquele nome entre parênteses. E mudou. Então, o nome que eu vou utilizar aqui vai ser esse nome fora do parênteses. Justamente por isso, se eu utilizar esse nome entre parênteses, qualquer pessoa pode renomear planilha e vai quebrar o nosso código. O nosso código não vai mais funcionar. Então, sabendo disso, eu vou utilizar esse nome fora do parênteses, que dificilmente uma pessoa leiga vai vir aqui e mudar esse nome. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou informar aqui, planilha 2, ponto. Para eu pegar a informação de uma célula, eu posso fazer de mais de uma forma. Uma delas é, passa no range, que quer dizer intervalo, abro parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar a célula, a informação que eu quero está na célula I2, fecho com aspas duplas, fecho com parênteses e vou passar aqui os céus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa informação da célula I2 e armazenando na variável vMês. Observe que eu vou copiar o nome da minha variável e vou substituir por isso daqui, Repare que eu estou tirando esse aspas duplas também. E colo. Por quê? Isso aqui não é um texto. Isso aqui é uma variável. Ou seja, o valor que eu mudar aqui, aqui muda e aqui também muda. Que é uma coisa só. Então, vamos fazer o teste, para que você veja, tem um detalhe interessante. Vou deixar acontecer algum tipo de erro e a gente faz juntos, Eu vou mudar aqui para junho. Aí eu clico na fórmula, repare, mudou para junho. Ok. Não ocorreu o erro que eu esperava, mas já mudou, repare. Só tem um detalhe, ele ainda não está expandindo, expandiu manualmente. Como é que eu vou fazer para ele expandir de forma automática? Para isso eu vou utilizar essa coluna auxiliar que está em inglês. Como vimos aqui na nossa macro, o mês ele está vindo abreviado. Esse FEB é de fevereiro. Então eu não posso colocar aqui fevereiro abreviado. Então eu vou utilizar ele em inglês. Então como é que eu vou fazer aqui? Nessa célula auxiliar eu vou fazer o seguinte. Repare, eu vou utilizar aqui um PROC-V, onde eu vou procurar esse carinha aqui, que é essa célula do lado. Vou procurar ele dentro desse intervalo. Observe que eu estou associando duas colunas. Ponto e vírgula. Vou passar o número 2, ou seja, eu quero que retorne a informação que está na segunda coluna dessa matriz. Ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. Então eu vou clicar aqui nesse segundo argumento. Como eu poderia ter digitado o valor 0, o Excel interpretaria da mesma forma. Fecho o parênteses e posso dar um Enter. Então está aqui, retornou o mês, o nome junho. Ao mudar, por exemplo, para março, retornou mar. Ao pegar aqui o mês de abril, retornou aqui para AP, ou seja, o mês abreviado em inglês de abril. Então vamos fazer um teste. Vou clicar nessa forma, nesse momento está acusado de junho. E repare que o mês aqui ele está inteiro, né? Ele não está disposto por dia. Vou clicar na forma e ele já mudou essa informação. O mês aqui ainda não mudou. Vamos ver aqui na nossa macro. Ainda não mudou porque eu ainda não mudei esse texto manual. Esse texto ainda está estático. Então o que eu vou fazer aqui? Vírgula, V, mês, abreviado. Que é uma outra variável que eu estou criando agora. Abreviado. Esse nome que eu estou dando é apenas um nome sugestivo. Mas eu poderia ter chamado apenas de A, B, C, D. O nome que eu bem entendesse. Isso. Então eu vou copiar ele.
Vou colar aqui abaixo. Observe que eu vou copiar esse comando aqui, colo do lado dele e vou mudar apenas a referência. Ó. Eu estava pegando a informação da célula I2, agora eu quero pegar da J2. Então, eu falo aqui J2. E eu posso pegar o nome aqui da minha variável e colar aqui, tirando tudo, ó, até o aspas duplas, ó, e colo. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Ó. Vou clicar na forma e já traz, ó, os dados do mês de abril. Ó. Perfeitamente. Ó. Ao mudarmos, por exemplo, ó, para o mês de janeiro e clicar na forma, ó, ele traz, ó, todos os dias do mês de janeiro. E claro, provavelmente tem uma outra forma de fazer sem precisar ficar clicando. E aí eu vou deixar como dever de casa para você. Mas vamos lá. Se eu pegar o mês de maio, clicar na forma, ele já traz. Ó. Então entendeu a lógica? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Vou remover os botões do gráfico. Então basta eu clicar sobre qualquer um deles com o botão direito. E na opção ocultar todos os botões de campo no gráfico, eu clico. E pronto, removeu todos os botões. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou apagar essas linhas de grades. Não vou precisar aqui desse eixo. Vou clicar nesse mais. Título do gráfico. E nessa barrinha aqui, observe que com ela selecionada, eu vou aqui na barra de formas, digito igual. E vou clicar sobre essa célula, ó, que tem o nome do mês. E tá aí, ó, já aparece os dados do mês de maio. Ao mudarmos aqui, ó, por exemplo, para fevereiro, clicar na forma, vai trazer os dados de fevereiro. Então aqui eu estou vendo de forma gráfica a média diária do mês de fevereiro por dia. No próximo vídeo a gente vai trabalhar melhor o gráfico, deixando ele colorido. Então vamos colorir os dias que ficaram acima da meta. Vamos personalizar mais esse gráfico. Mas aí é um assunto para uma próxima aula. Então eu conto com o seu gostei, para eu entender que você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp, ó,